Bom dia! Aula de Ciências hoje do nono ano nós vamos falar sobre ligações químicas, tá? Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 12, questão 1 a questão 8. Esse conteúdo está no capítulo 6 da apostila, página 21 e 22. Então, gente, antes de a gente começar a aula, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 1, relacionada ao capítulo 6. Presta bem atenção. Eu quero que vocês conceituem, que vocês caracterizem, que vocês expliquem o que é uma ligação química e como ela se forma. Presta atenção, como ela se forma, tá? Eu não quero que vocês façam nessa atividade devolutiva os tipos de ligações químicas. O que vocês vão botar nessa atividade devolutiva? Como que as ligações químicas vão ocorrer, como que elas podem ocorrer, né? Que a gente sabe que existem elementos químicos simples e compostos, esses detalhes mais, digamos, de introdução sobre as ligações químicas, tá? E a gente vai ver tudo hoje. Vamos lá. Primeira coisa, o que vem a ser uma ligação química, né? Uma ligação química vai ser a união de dois ou mais átomos de elementos iguais ou diferentes. Preste atenção, então. Quando eu digo que ligação química é a união de dois ou mais elementos, né, no caso de átomos de elementos, eu estou dizendo que ao unir átomos eu formo uma ligação química. Ok? Só que é muito importante a gente entender que essa união, primeiro ponto, ela pode ser feita apenas por dois átomos, como ela pode ser feita por 20 átomos. Ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, esses átomos, eles podem ser do mesmo elemento químico ou não. O que eu quero dizer do mesmo elemento químico? Vamos dizer que eu uni lá um elemento X com um elemento X. Eu estou unindo os átomos do elemento X aos átomos... Desculpa, gente, o vídeo deu uma travadinha. O que eu quero dizer com isso? Eu estou ligando os elementos químicos de um átomo de um elemento químico, né? De um mesmo elemento ao átomo de um elemento igual, tá? E aí, quando eu faço isso, eu tenho um tipo de elemento específico, tá? Quando eu uno o elemento X com o elemento Y, por exemplo, eu estou unindo átomos de elementos distintos, diferentes. Isso tem diferença, professor? Para o que a gente está vendo hoje, não. Ambos os tipos de ligações são caracterizados, são definidos como elementos químicos, beleza? E aí, gente, qual é o objetivo de uma ligação química, né? Porque saber como ela funciona, ok, mas para que eu quero, para que a natureza une esses átomos, né? Sempre buscando o objetivo de estabilizar o elemento químico. O que é estabilizar o elemento químico? Os elementos químicos, na maioria das vezes, eles estão desestabilizados. E a gente sabe que para estabilizar um elemento químico, a gente precisa ter o número correto de elétrons na última camada eletrônica. E qual é esse número correto? 8 elétrons na última camada eletrônica, beleza? E aí, quando a gente consegue unir, a natureza consegue unir esses elementos e estabilizar o elemento químico, a gente diz que essa ligação química foi bem sucedida, essa ligação química teve sucesso. E como que se atinge essa estabilização? Vamos lá. Então, eu tenho a união de dois ou mais átomos, seja do mesmo elemento químico ou não, que vão se ligar, né, buscando a estabilização. E para buscar essa estabilização, eu posso ter o quê? O ganho, a perda ou até mesmo o compartilhamento de elétrons. Como assim? Se eu tenho o elemento X e o elemento Y, vamos dizer que o X ganha, o Y perde elétrons. Aí eu consigo uma estabilização. Ou vice-versa. O X ganha, o Y ganha, me desculpe, e o X perde. Também vou conseguir a estabilidade. Depende do tipo de ligação química que nós vamos ver mais pra frente. Ou até mesmo eles podem compartilhar entre eles
os seus elétrons. E aí a gente também pode atingir uma estabilização, ok? Então, entendendo isso, gente, a gente consegue observar que na natureza é muito difícil a gente ter elementos químicos isolados, né? Ou seja, elementos químicos que não estão fazendo uma ligação química e que já estejam estabilizados. A gente até encontra na natureza eles isolados, mas não estabilizados. Para a gente dizer que um elemento isolado está estabilizado, ele tem que ter por si só 8 elétrons na última camada eletrônica. Tá? Existem elementos assim? Sim. Os gases nobres, que estão localizados lá na família 18 da tabela periódica, para quem não lembra. Eles já apresentam de forma isolada 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Então eles são naturalmente, podemos dizer assim, estáveis. Ok? E aí, gente, quando a gente diz, quando a gente fala dessa questão dos átomos se ligarem entre os mesmos elétrons entre os mesmos elementos químicos e elementos químicos diferentes, a gente também pode classificar isso. Por exemplo, quando a gente tem a união, né, de um elemento X com um elemento X, a gente tem um material, podemos dizer, simples. Por quê? Porque só tem um tipo de elemento. Quando a gente tem a união de átomos de um elemento X com um elemento Y, são elementos diferentes. Então nós temos mais de um elemento. Então a gente diz que é composto. Então simples é quando é entre os mesmo tipo de elemento e composto é quando é com elementos químicos diferentes. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente pega, por exemplo, o átomo do oxigênio, que é representado pela letra O. A gente não encontra o átomo de oxigênio isolado na natureza. Mas, professor, tem o O2. O2 é gás oxigênio, ok? E são duas moléculas são dois átomos de oxigênio. Tanto que é O2. Então, ali, quando eu tenho essa ligação de um átomo de oxigênio com outro átomo de oxigênio, eu formo o gás oxigênio. Isso é uma ligação química? É uma ligação química simples ou composta? Simples. Por quê? Porque é feito pelo mesmo elemento químico, o oxigênio. Beleza? Agora, um exemplo do átomo de oxigênio se ligando a outro tipo de elemento químico. A água, o H2O. Quando eu pego um átomo de oxigênio e ligo a dois átomos de hidrogênio, eu formo o H2O. O que eu tenho aqui? Uma ligação química da qual a gente pode classificar como composta, porque a gente uniu dois elementos diferentes. Beleza, galera? Então preste atenção. Revendo alguns tópicos. Primeiro, o que é uma ligação química? É a união de dois ou mais átomos, que podem ser de elementos iguais ou elementos químicos diferentes. Quando de elementos químicos iguais, a gente diz que é simples. Por exemplo, o oxigênio ligando ao oxigênio formou o gás oxigênio. Quando são de elementos químicos diferentes, a gente diz que é composto. O exemplo, o oxigênio se ligando a dois átomos de hidrogênio formando a água, o H2O. Tá? E aí, o que as ligações químicas buscam? Estabilizar aquele elemento químico. Né? E para estabilizar aquele elemento químico, eu posso estabilizar ganhando, perdendo ou até mesmo compartilhando os elétrons. Né? E o que é estabilizar? É deixar a última camada eletrônica do elemento químico com 8 elétrons. Tá? E para finalizar, existe elemento químico estável naturalmente de forma isolada? Existe. Muito difícil, mas existe. São os representantes lá da família 18 da tabela periódica. São os gases nobres, como hélio, por exemplo. Ok? Então, galera, faz atividade devolutiva, faz o exercício e faz também aquela revisão na apostila para a gente fixar melhor. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.